Bem-vindos, cada um de vocês, a esse lugar, Casa de Deus. Nos reunimos aqui aos domingos às 18 horas. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos um tempo de estudo bíblico muito especial. Estamos estudando sobre Apocalipse. Você é convidado a estar com a gente. Vamos dar os avisos depois, mas está praticamente tudo também no seu boletim. Mas nós vamos depois passar com você os avisos. A palavra do Senhor para essa noite, nós vamos ministrar a partir do texto de Atos, no capítulo 6. Atos capítulo 6. Apesar de eu estar ali convidando você para 1 Timóteo 3, eu vou ler com você Atos capítulo 6. E depois, na sequência, o texto de 1 Timóteo será lido. Estaremos lendo juntos. Atos capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa é a mensagem do Senhor no livro de Atos. Eu queria orar mais uma vez com você. Senhor, a tua palavra, e nós pedimos, fala conosco, esclarece a nossa mente. Recebe a nossa mente cativa agora ao Espírito Santo. Nosso espírito totalmente disponível, entregue ao Senhor, pedindo: transforma-nos, restaura-nos, endireita-nos, alinha nossas vidas aos seus propósitos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Adquirindo boa posição no reino de Deus. Hoje é um dia especial para a igreja, porque logo depois do culto, vamos terminar o culto 7 horas. Você que é nosso convidado, você que não é membro da igreja, vai subir com uma equipe muito legal, porque a janta vai estar servida para vocês. E vocês vão estar lanchando, se conhecendo com alguns dos irmãos, e nós vamos aqui ter mais 20 minutos em assembleia, porque diáconos e presbíteros serão referendados e escolhidos hoje. Então, 7 horas a gente deve terminar nosso tempo aqui. Você vai subir para o segundo andar, ninguém pode ir embora, porque a turma está lá em cima preparando para você um lanche muito especial. Então você precisa de entender isso e caminhar com a turma lá, e depois a gente vai subir para terminar e lancharemos juntos, porque o culto não termina aqui 7h30. O culto termina uma parte aqui, a gente sobe para outra parte do culto, porque o tempo de comunhão, de comermos juntos, é parte do culto. E não termina aqui e só semana que vem. O culto na vida do cristão precisa ser realmente uma continuidade, sempre adquirindo boa posição no reino de Deus. Então, o que está sendo proposto nesse texto, no texto que vamos ler, era a função, algumas funções especiais da Igreja do Senhor Jesus. E o texto fala que eles vão adquirindo boa posição no reino de Deus. Veja comigo o texto de 1 Timóteo 3,13. Agora, porque Paulo está orientando a igreja, através da igreja de Éfeso, através de Timóteo, e Timóteo estava ali para organizar a igreja e para eleger presbíteros e diáconos também. E ele fala com Timóteo, orientando, diz para Timóteo assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de homens que começaram a servir, mulheres que começaram a servir a Deus, e que essa boa posição foi adquirida. Agora você vai decidir depois se é uma boa posição ou não. Se você quer essa boa posição ou não, ou se você vai dizer assim: opa, me livra dessa armadilha. Porque às vezes o que para Deus é bom, para você não é. E muitas vezes o que para você é bom, para nós é bom, para Deus
não é. A Bíblia fala que há caminhos que parecem ao homem direito, mas o seu fim é caminho de morte. A Bíblia fala que a distância entre o caminho dos homens e o caminho de Deus é como o céu e a terra. Assim como o céu está distante da terra, e são distantes os nossos caminhos dos caminhos do Senhor. E o nosso desejo é realmente ver a ação do Espírito Santo alinhando nossos caminhos com os caminhos de Deus. Nossos propósitos com os propósitos de Deus. É nesse sentido que Jesus falou que todas as nossas orações seriam respondidas quando estivéssemos alinhados nossos propósitos aos propósitos de Deus. Porque se nossos propósitos não estão alinhados aos propósitos de Deus, muita coisa que nós pedimos a Ele, Ele não nos dará. E não vai ser por pirraça. É porque nós ainda não sabemos pedir como convém. É porque nós estaremos pedindo para graçar em nossos próprios deleites. É porque nós estaremos pedindo em função do nosso próprio egoísmo, da nossa própria história, e não em função do propósito de Deus. E a intenção do Espírito é conduzir você e eu a vivermos segundo o propósito de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, que pastoreiem o rebanho. Então nós vamos encontrando no texto sagrado funções, postos e funções bem específicas, e assim era a formatação da igreja no Novo Testamento. Aos Filipenses, Paulo começa a carta dizendo assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os presbíteros e diáconos. Então, tinha uma assembleia de santos, como aqui tem uma assembleia de santos. E para o bom funcionamento, a igreja então elegia presbíteros e diáconos, que eram cada um treinado na sua função. E como nós vamos, aliás, sábado que vem, nossa intenção é fazer primeiro treinamento com a turma que se disponibilizar para servir no Ministério de Recepção, exatamente para saber o que é a função do diácono, o que é a função da recepção. Nós queremos clarear isso, e a turma que tiver numa escala para recepção é que vai ficar na recepção. Os diáconos serão outro papel que também estaremos orientando, treinando. Então a recepção vai ser... eu cheguei e vou ficar lá. Não, vai ser alguém que está numa agenda, que está no planejamento, para que realmente as coisas fluam bem, para que ninguém fique lá fora, que ninguém fique no meio do caminho, ninguém fique no corredor. Você vai chegar, se você não está literalmente escalado para estar em algum lugar, precisa estar aqui sentado para ouvir a palavra, para adorar o Senhor, para ser visitado pelo Espírito Santo, para não ficar só em volta do templo, porque às vezes as pessoas vêm e ficam em volta do templo e não estão junto, não estão no corpo. E o Espírito Santo não encontra ocasião de falar ao coração deles. E às vezes usamos as nossas crianças. Às vezes subimos com nossas crianças e não cultuamos nem aqui nem lá em cima. Quem sobe com criança se disponibiliza para ser ministro de criança. Você sobe com criança e serve. E fica lá à disposição da Suzy, das irmãs lá em cima. O que eu posso fazer? Meu irmão não pode fazer nada. Deixa sua criança aqui e desce. Você está atrapalhando a sua criança de se envolver com o corpo, com o culto aqui. Às vezes acontece isso. Eu queria que você pensasse nisso, orasse sobre isso, se empenhasse nisso. Essa é a intenção. Sua criança não consegue ficar sozinha lá em cima, os professores, olha lá, exatamente assim. O professor traz a criança e o papai vai cuidar, e nós vamos caminhando, organizando todas as coisas. Então, qual o papel do presbítero? Qual o papel do diácono? É isso que nós vamos estar atentos, porque a igreja são santos em Jesus, e o presbítero não deve ser mais santo que os outros, não deve ser menos santo que os outros, todos devem ser santos do Senhor. O diácono não deve ser mais santos que os outros, nem menos santos que os outros, mas deve ser modelo para os fiéis, diz o Senhor. Estou falando do perfil da liderança. Você assume um cargo de liderança na igreja, você tem sim responsabilidades maiores. Na realidade, eu não vou dar conta da sua vida diante de Deus. O Senhor Jesus morreu, você conhece o Evangelho, mas a Bíblia Sagrada fala que o pastor, que o presbítero, deve cuidar como quem vai dar conta. Mas eu não vou dar conta. Quem vai dar conta da sua vida a Deus é você. A relação de santidade é para cada um de nós. Nós precisamos nos despertar em santidade diante de Deus. Mas o pastor, os presbíteros, precisam se envolver de tal maneira no ministério como se fosse prestar contas pela vida de cada ovelha. Mas cada ovelha precisa desenvolver-se em nome de Jesus, porque todos nós somos servos de Deus.
Somos uma assembleia de santos. Então esse líder, principalmente os presbíteros eleitos, os diáconos, e aí em sequência, cada ministério que você assume, você precisa ter o mesmo perfil que Paulo ensina a Timóteo a ensinar à igreja, que ele deve ser, essa pessoa, esse homem, essa mulher, deve ser honesto, deve ter uma língua sob controle, não pode ser uma pessoa de língua dobre, não pode ser dada ao vinho, mesmo sendo quebecoá, não deve ser dado ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Ah, porque aqui, pastor, todo mundo bebe. Você não é todo mundo, irmão. Você é santo de Deus. Preste atenção nisso. Se você fosse todo mundo, você não estaria aqui. Ah, o quebeco é assim mesmo. Você é do céu. Você pode até, como o Geraldo e a Nancy, que ontem fizeram lá 100 pontos na prova de cidadania. Eu vou ter cidadão aqui, mas é só mais uma cidadania aqui que não muda nada. O sujeito vai ficar mais... vai cobrar mais dele. O cidadão paga mais caro em algumas coisas e tal. Mas você precisa lembrar que, antes de tudo, é cidadão dos céus. O líder precisa de ter essa consciência. Deixa eu dar um exemplo, então, do que Paulo fala a Timóteo, de alguém que adquiriu boa posição no reino de Deus, e depois você vai me falar se você quer ou não isso para si, se você quer caminhar com o Espírito Santo e adquirir dessa boa posição. Em Atos capítulo 6 nós começamos a ler que o problema com a língua é antigo, né? Então aqueles que falavam hebraico, os que falavam grego, e aí de repente começam um cochicho em hebraico, e os que cochichavam em grego reclamavam que não entenderam o cochicho, e as viúvas dos gregos reclamavam que as viúvas dos hebreus tinham uma porção maior. Não sei se tinha, mas a impressão é essa. Presta atenção nisso. 90% das vezes que você cisma com um trem, você cismou e não é verdade. O diabo planta no seu coração a impressão que você está sendo vítima de uma grande, fala o nome aí, conspiração. Por exemplo, eu acabei de falar das crianças que sobem e o pai sobe também. Pode ser que um pai aqui, uma mãe aqui, vai passar 6 meses com dor de cotovelo, porque o pastor falou, porque me viu lá em cima com a minha criança. Eu tenho que dar essa palavra para todo mundo. Eu dou essa palavra a cada 3 meses, pelo menos. Eu tenho que lembrar-nos uns aos outros da ordem no culto e tal. Mas pode ser que um de vocês saia daqui cismadíssimo, entendendo que a conspiração existe. A Suzy riu. A Suzy, então, foi que falou com o pastor, aquele negócio e tal. E aí nós vamos, assim, sendo induzidos por um demônio que você não entende, que você não percebe que é, mas é. E nós vamos nos afastando com toda a justificativa do mundo. Nós vamos nos enterrando em solidão. Nós vamos, às vezes, estando no meio da multidão, mas solitários, porque nós aceitamos uma ação diabólica, uma conspiração contra nós que, na maioria das vezes, não existe. Um dia que existir, por favor, senta e conversa. Pastor, não gostei daquela hora, e nós vamos acertar, orar junto, e a vida tem que continuar em nome de Jesus. Bom, no meio dessa conspiração que as viúvas dos gregos cismaram que tinha, o texto fala que tinha, nós estamos no 10% da história. Então os apóstolos convidaram a igreja para orar um tempo e depois escolherem entre eles homens cheios do Espírito Santo, homens que tivessem facilidade de coordenar as coisas, gente inteligente, que pudesse saber dividir o espaço, dividir o tempo, dividir a comida e organizar as coisas, gente que pensasse melhor na questão financeira daquele grupo, porque aquele grupo veio a ser muito pobre no futuro, recebeu oferta de fora, e nesse tempo eram muito ricos, a igreja era muito rica, mas depois ela passou por uma tribulação muito grande. Paulo manda a oferta para a igreja em Jerusalém. Então, homens que cuidassem dessas coisas, porque o pastor, os presbíteros precisavam ter tempo para cuidar da palavra, da oração. Hoje, por exemplo, eu fiz serviço de diácono, eu devia estar aqui com um grupo de oração antes do culto, mas eu estava buscando pessoas nas suas casas e trazendo para o culto hoje, porque não está organizado, eu não passei para ninguém, não repassei a ninguém. Eu estou só dando um exemplo
de como que essa coisa é séria. Eu podia ter no meio do caminho encontrado, né, o que não, né, impossível em Montreal, uma construção que paralisasse de a gente passar, ou alguma manifestação, aquelas coisas que não acontecem em Montreal. Eu podia muito bem ter chegado aqui meia hora depois e a coisa ser diferente. Mas só para a gente compreender isso, querido, no meio dessa história toda, elegeram 7 homens, entre eles Filipe. Filipe, quando você caminha no texto sagrado, você chega no capítulo 8 e encontra o quê? Você encontra Samaria sendo virada de cabeça para baixo. Por quê? Porque Filipe estava ali, e estar ali já bagunçava tudo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi eleito no capítulo 6 como um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E Deus lhe deu dons. E ele curava enquanto orava. E ele abençoava as pessoas. E a multidão juntou, mas ele não era pastor. E então ele passou um WhatsApp para Pedro. Falou: Pedro, dá um jeito aqui, manda um pastor para cá, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou diácono, eu sou evangelista. Eu não sou um pastor. Eu não dou conta de ficar aqui. E quando nós chegamos lá no capítulo 21 de Atos, nós encontramos esse homem num nível muito interessante. Esse homem realmente adquirindo uma boa posição. Ele foi eleito para ser servo. Agora ele está ali, um evangelista que Deus usa de uma maneira muito especial. E encontramos ele lá no capítulo 21. Paulo está passando e hospedou-se na casa de um tal Filipe, um dos 7. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Você consegue perceber uma ascensão espiritual para esse sujeito? Esse sujeito que tinha tempo para o ministério dele, que tinha tempo para a vida pública, que abençoava as pessoas e que tinha uma família abençoada. É como se dissesse assim: a facilidade de fluir no Espírito nessa época é a mesma de hoje. O Espírito de Deus está aí. Mas as pessoas tinham mais envolvimento. Era como quem diz assim: ele tinha 4 filhas que estavam no SEGEP. Não, 4 filhas virgens, moravam em casa com os pais e que profetizavam. Entendiam que essa coisa de fluir no Espírito, de ser cheio do Espírito, era tão tranquilo, tão natural, tão interessante, que elas aprenderam na relação com os pais. E o texto não fala da presença. O texto não cita a mãe, exatamente porque normalmente quando cita é quando tem problema. Está em crise, aí cita, porque Davi e Mical, confusão que foi, aí cita, mas quando está tudo tranquilo, cita a situação ali e a vida segue, querido. Esse homem agora tem uma família exemplar e esse é um bom exemplo para nós. Qual que é a vida desse homem que vai adquirindo boas coisas na sua vida com Deus? Qual que é a base da vida desse homem? Ele ouviu do Senhor Jesus que melhor coisa é dar do que receber. Ele ouviu do Senhor Jesus que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E os presbíteros? Os presbíteros que governam, que lideram a igreja, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. É interessante que ele está falando agora de honra, mas quando ele fala a Timóteo no capítulo 3, antes de falar aos diáconos, ele fala aos presbíteros. É exatamente a mesma coisa. O perfil é a mesma coisa. Que seja homens honrados, marido de uma só mulher. Se for mulher, que seja esposa de um homem só, que cuidem bem dos filhos. Se não sabe cuidar dos filhos, não venha cuidar da casa do Senhor, porque não faz sentido. Fica claro isso no texto sagrado. E aí, esses homens vão entregando a sua vida enquanto Deus vai abençoando e dirigindo as suas casas. E aí eu quero lembrar a vocês que Pedro, um dos textos que eu li, 1 Pedro 5, ele se coloca como esse presbítero. Era o apóstolo Pedro, sim, mas na condição de que era um dos 12 que viu Jesus, que foi treinado por Jesus, mas agora na nova etapa, dirigida à igreja pelo Espírito Santo, como deve ser até hoje, ele era um presbítero da igreja. E ele coloca no capítulo 5 da sua carta: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que também sou presbítero com eles. Os pastores hoje querem ser apóstolos, né? E os apóstolos queriam ser pastores. Esse negócio é sempre na contramão. Testemunha das aflições de Cristo, pastoreiem o rebanho.
não por obrigação, mas por livre vontade, não por ganância, mas pelo desejo de servir. Por essa similaridade com o Senhor Jesus. E aí, ele coloca aquilo que a gente está falando de adquirir uma boa posição no reino e ele joga para frente. Você quer servir? Aguarde que Deus vai te abençoar. Ele diz, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Qual que é a base do bom funcionamento, a base para a vida de um bom presbítero? A mesma coisa. Melhor coisa é dar do que receber. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu queria que você pensasse, meu Deus do céu, onde é que está a boa posição para adquirir? A boa posição, a melhor posição é a posição de servo. E nós vamos eleger pessoas aqui que se disponibilizem para servir. Nós vamos eleger pessoas que se disponibilizem para doar. É como você que é pai, que é mãe. Se você quisesse continuar sendo servido, tem uma peça lá na... Não sei o nome do teatro não, mas Em Casa com a Mãe, depois dos 30. E é uma piada a história. Se você é pai, você sabe que você é servo. Se você é mãe, você sabe que você vive para cuidar desse menino, para cuidar dessa menina. Não é verdade? E se você vai liderar na igreja, você vai servir a igreja. Se você assumiu qualquer coisa na igreja do Senhor, você está assumindo para ser parecido com Jesus. E ele é servo. E ele se colocou como servo. E ele venceu como o servo sofredor. Então nós conhecemos a figura do leão. Nós conhecemos a figura do rei. Mas não foi assim que ele nos salvou. Foi como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi como aquele que morreu em nosso lugar. Melhor coisa dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Tenha certeza disso. É coisa de adulto, é coisa de quem caminhou. Então, a minha pergunta é, será que adquiriram boa posição? Será que você consegue caminhar com Pedro, que adquiriu uma boa posição e morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado de pé como o seu Senhor? Será que nós vamos desejar adquirir a boa posição que o Espírito de Deus nos convida, como João, que também se coloca como presbítero, como um pastor local em Éfeso durante décadas, até ser exilado na ilha de Patmos e possivelmente tenha terminado ali a sua vida? Ou quem sabe nós vamos adquirir a boa posição que Estevão adquiriu, eleito com Filipe? Ele tinha o rosto de um anjo. Olharam para ele, o que tem no rosto desse cara que dá vontade de abraçar, mas outro dá vontade de socar. Tinha gente que queria socar a cara dele. Saulo estava na sinagoga dos libertos, segundo o texto de Atos capítulo 7, se não me engano. E Saulo então ouviu aquele cara falar, aquele cara que era temido, era respeitado, mas era amado. Saulo estava ali sentado, era temido, era respeitado, mas era odiado, porque era duro, porque era legalista, porque era um sujeito que, apesar de tudo que conquistou dentro do judaísmo, não tinha o Espírito de Deus. Então Saulo junta com outros e faz realmente a conspiração e matam Estevão. A pedrada logo em seguida. Ele foi um Marte. Mas o texto fala de que pouca gente adquiriu o que Estevão adquiriu. O privilégio de, antes de partir, tá nem aí para anestesia. Ele recebeu várias anestesias, né? Pedra na cabeça, pedra na nuca, pedra na testa, isso é anestesia. Antes da anestesia, para morrer, ele viu os céus abertos, os anjos do Senhor, e o Senhor Jesus sentado à destra do Pai. E antes de expirar, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não estão vendo o que eu vejo. Eles não sabem o que eu sei. Eles não sabem o que fazem. E aquele homem com o rosto de anjo, sendo amado
por uns e odiado por outros, pela expressão, pela presença de Deus, morre naquele dia apedrejado. Ou quem sabe, o texto não fala, não sei mais, não pesquisei sobre a morte de Filipe, mas a Bíblia fala que a maioria deles foram martirizados, mas Filipe, diácono, adquirindo melhor posição, cuidando de 4 filhas. Tá devendo um, tá? Você também tá devendo, porque o homem tinha 4 filhas que profetizavam, você só tem 3. E aquele homem, então, ele vai alcançar a melhor posição testemunhando, cuidando, abençoando a sua casa, as suas filhas. E ela, cheia do Espírito Santo, profetizava. Parecido com fulaninho foi pro Segep. Fazia parte da vida dela, fazia parte da vida delas serem cheias do Espírito Santo. Para você, querido, isso é adquirir boa posição? Tenho isso sobrando ali, eu acho que adquiri esse aí dentro dessa coisa toda. Mas como que será aí? Quando que não será boa posição? Depende de onde estiver o seu coração. A Bíblia Sagrada fala que onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Se o seu tesouro é o Senhor Jesus, servir, seu coração vai estar em servir. Se o seu coração está literalmente no espírito do presente século, você não vai servir nem a sua casa. E aí, Filipe encontrou uma coisa muito especial, um equilíbrio entre servir a igreja e servir a sua casa. Está claro aqui no texto sagrado. Pedro era um homem que também caminhava, e a esposa dele aparece várias vezes, né? Sendo citada, a presença dela ali. E nós queremos saber é que se o padrão desse mundo corrompeu o seu coração, vai ser difícil você entender o servir aos outros como alguma coisa que é adquirir boa posição no reino de Deus. O padrão desse mundo, e muitas vezes o padrão dentro das nossas igrejas evangélicas, das nossas religiões, as várias religiões cristãs, o padrão é outro, que não o serviço. O padrão é outro que não esse. O padrão é outro que não aquele que sabe que a morte é parte do processo. Se o padrão desse mundo te corrompeu, vai ser difícil entender o convite para servir, de fazer isso, essa vida de servo valer a pena. Mas eu quero orar por você, para que, como Jesus orou por Pedro, né? Pedro, Satanás te escolheu para ser andar, para destruir você, mas eu orei por você. Eu orei por você. E você vai ser um homem que vai ser usado por Deus, uma mulher usada por Deus, ousada no Espírito, ousada no Evangelho, luz para as nações em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor.